Fala, camarada do céu, tudo bem com vocês? Eu sou Peri Andrade e esse aqui é outro reviewzinho hoje para poder te falar de Chemtrails, Over the Country Club, sétimo e antecipadíssimo de, meu irmão, de ansiosidade pelas pessoas, disco da Lana Del Rey, sucessor do maior álbum da carreira dela, Norman fucking Rockwell, de 2019, álbum novamente produzido pelo Jack Antonoff, que fez os últimos trabalhos da Taylor Swift, Lorde St. Vincent. E eu acho que a primeira pergunta que vem na cabeça do ouvinte que tem alguma expectativa nesse álbum é a seguinte: e aí, ele consegue realmente, ou ele vai ser tão bom quanto Norman fucking Rockwell? Será que ela conseguiu acertar de novo? Olha só, depois de um álbum que foi tão divisor de águas para a carreira dela, onde ela conseguiu alcançar o ápice do refinamento da sua fórmula, construções sonoras magistrais, letras altamente rebuscadas, e ainda consegue unir clamor tanto crítico quanto de público, que fez esse disco ser considerado por muitos o melhor disco de 2019, um dos melhores da década. É óbvio que ia ter um grau de ansiedade, né, para saber se a Lana ia ter conseguido acertar na mosca de novo, né? Se ela ia conseguir fazer outro álbum igualmente arrebatador. Pois bem, a resposta para essa pergunta não é muito simples não, porque ao mesmo tempo a gente pode dizer que sim e que não. Inclusive eu vou começar com o não. Ela não fez outro Norman fucking Rockwell. Na verdade, dificilmente eu acho que ela vai fazer, e não é por duvidar das qualidades dela como cantora, como compositora, mas porque aquele álbum, ele me parece aquele tipo de disco que ele já nasce clássico, que ele fica eternizado como a obra ápice que define a personalidade e estilo de um artista e que vai ser grande referência e citado por dezenas de outros músicos ao longo dos anos. Ponto. Tiramos o elefante da sala, é isso aí. Continuando. Por isso, inclusive, eu acho que, indo pro lado sim, né, o primeiro grande acerto de Chemtrails é não tentar ser um Norman fucking Rockwell. Ela consegue entender plenamente que esse álbum iria ficar marcado realmente com essa comparação entre as duas obras. E que seria algo muito infrutífero tentar alcançar novamente aquele tipo de qualidade que ela chegou lá no NFR, né? Além de também poder soar como algo repetitivo, pouco original e até ser muito desgastante para ela própria como artista. E aí, qual foi a sacada que ela usou para poder driblar esse combo de um produto que era a síntese do que significava ser Lana Del Rey, ao mesmo tempo que possuía uma qualidade ímpar? Logo, seria normal para o público e crítica querer consumir mais disso, ao mesmo tempo que não fosse uma cópia desse original. E eu acho que a ideia é muito simples, mas nem todo mundo, eu acho, que consegue ter a habilidade de realizar ela. O que ela faz aqui é seguir da onde o Norman fucking Rockwell parou. E eu digo isso tanto para temas como para sons, quanto para a vibe geral do trabalho. O lance é que ela alcançou um grau de controle tamanho sobre o seu estilo que ela pode ao mesmo tempo seguir rumos que são muito próximos do que ela já vinha fazendo, né? Logo traz pra gente, o ouvinte, né, uma sensação de conforto, de familiaridade ao você escutar esse trabalho, mas também ela pode começar a desenhar novas ideias e caminhos como se fosse uma expansão desse material original. Você ouve aqui várias faixas e sente que aquele universo do Norman fucking Rockwell, ele continua presente nessa obra. Mas os detalhes, as camadas de som, a energia, parece que as coisas se transformam de alguma forma num misto de evolução e um disco como se fosse aquele primo que você tem uma intimidade tamanha que parece como se fosse um irmão muito próximo seu. E por que eu usei essa analogia? Porque ele não é algo como a Taylor fez, por exemplo, no Folklore e no Evermore. Que esses discos eu considero, sim, irmãos. Onde havia uma conectividade muito estrutural dentro deles. Aqui, nessa associação de primo, mas que é tão ali colado, né, que parece um irmão, o que eu posso comparar é a sensação que eu tenho quando eu ouço o Californication e o Bad Way do Red Hot.
de como a banda conseguiu reutilizar aquele som que tanto deu certo no Californication, mas de uma forma que trouxe novas experiências tanto para a banda quanto para o público. Uma diferença que eu acho que é substancial é como ela faz muitas vezes as músicas soarem meio que um pop, digamos, padrão, mas dentro daquela fórmula tão condensada e rebuscada que ela gerou no Norman fucking Rockwell. Em vários instantes, vários momentos, eu sinto que ela parece que tá maximizando o minimalismo daquele universo e que ao longo do álbum ela meio que vai afrouxando essas amarras para poder expandir as coisas com mais liberdade e um certo até grau de relaxamento. E isso é interessante, como inclusive se reflete em termos narrativos no álbum, porque liberdade, ser livre, pra mim parece ser o objetivo que a Lana vai buscando durante toda essa nova parte da sua trajetória. No Norman fucking Rockwell, a gente tem a Lana ali no seu mais cronista, no seu mais romancista clássico ali, né, usando a questão do American Way of Life, dos subúrbios norte-americanos ali dos anos 50, dos anos 60, para poder escrever sobre sonhos, sobre perdas, sobre paixões que são lancinantes, dores, a passagem do tempo, a complexidade das relações amorosas. Aqui ela continua a exercer esse lado, até porque, obviamente, a parte da escrita, a gente sabe que talvez seja o maior trunfo que ela tem como artista, né? Mas eu acho que diferente do álbum anterior, aquela Lana que sofria e amava em iguais intensidades, parece na verdade querer buscar uma emancipação de um mundo muito controlador e limitador para com a figura feminina que era meio que uma cerne, né, daquele mundo dos anos 50, 60, desse American Way of Life e tal. Um exemplo disso, vamos pegar o título da primeira faixa e da última, a White Dress e a For Free. A primeira meio que cita a visão de que a mulher deveria ser a esposa, a dona do lar, a cuidadora da casa, da família. A vida da mulher ser restrita a arrumar um bom marido, ter filhos e isso ser meio que o ápice e a missão da vida dela. Já a última faixa, traduzindo, pela liberdade, com o seu piano lustroso, florido, o canto de For Free, tenaz, esperançoso, meio que feito em coro ali, e o jeito que ele é esticado, criando um certo momento de júbilo, trazendo a ideia do que uma mulher pode fazer, do que uma mulher pode vivenciar se ela não estiver presa às amarras e padrões que são impostos pela sociedade. Até, inclusive, há um contraponto nas duas faixas, não só em questão de título, mas na forma como White Dress é cantada, com a estética que talvez seja mais próxima do Norman fucking Rockwell que a gente tem aqui no disco, como se fosse, inclusive, o capítulo seguinte do último que acabou aquele disco, né? E também trazendo um refrão ali meio sufocante, ao estilo meio Billie Eilish, o que eu achei muito interessante, que parece a mestra se influenciando na discípula, né? E que parece uma baita representação do que eu falei antes, da maximização do minimalismo. Ela tentando expressar o que está entalado ali no seu interior, usando uma fórmula muito próxima do que a gente vê numa música moderna, só que dentro desse mundo vintage que ela construiu. A voz saindo falhada porque ela não consegue externalizar as coisas como ela queria. Inclusive, essa ideia de choque entre mundos, de você usar elementos pop atuais numa base mais contida, mas altamente elegante e clássica, né? Ela fica acontecendo ao longo do disco, que à medida que as músicas vão passando, ele meio que vai invertendo a proporção e a intensidade como esses contrapontos aparecem. No começo, muito mais Norman fucking Rockwell, e depois algumas coisas mais modernas e de outros jeitos que eu vou explicar mais pra frente. Exemplos disso, inclusive. O pré-refrão e refrão de Tulsa Jesus Freak poderia muito bem tá numa música, por exemplo, da Ariana Grande ou do Blackpink, por exemplo. As batidas de Dark But Just a Game, que parecem um misto de quando o Radiohead ele quer ter um certo swing agradável, ao mesmo tempo com um R&B mais malemolente da Aloha Parks, ou os acenos que ela faz no indie
em Break Up Slowly ou aos anos 90 com Wild at Heart. Esses choques aqui, inclusive, eles servem para poder fazer também essa função, né, de transformação rumo à liberdade que o álbum vai caminhando. Outras imagens que a gente pode ter aqui no trabalho a esse respeito é o próprio nome do disco. Chemtrail é uma certa abreviação de Chemical Trail, ou trilha química, que são aqueles rastros brancos no céu que são deixados pelos aviões. Ou seja, Chemtrails Over the Country Club, esses rastros passando por cima dela e de suas amigas, aquelas mulheres ali na capa, né, que a gente tem, e o Country Club sendo um dos únicos refúgios de lazer e da rotina doméstica que essas mulheres têm, de um certo, até pelas conversas que elas podem ter, de mundos idealizados e de, sabe, caminhos que elas não trilharam, e justamente essa linha branca no céu, quase como se fosse uma fagulha que aciona esse sonho que pode existir mais na vida do que aquele mundinho. O próprio clipe, ele tem uma outra conotação interessante, que é a parte dos lobos. Um dos grandes, acho que, bastiões, né, sobre essa questão da liberdade feminina. Mulheres que correm com lobos. A premissa básica desse livro é que toda mulher tem uma loba dentro de si, ou seja, um espírito selvagem. Além disso, à medida que as músicas vão passando, os títulos começam a ficar mais conotativos a esse respeito na questão de ser livre. Deixe-me te amar como uma mulher, selvagem no coração, nem todos os que vagueiam estão perdidos, dançar até morrermos. Outro ponto também que ajuda nessas imagens, né, é como a musicalidade começa a mudar daquele tom do começo do álbum, né, até o final, daquele tom vintage Califórnia anos 50 e 60 que ela costumeiramente fazia ali, com algo mais uma cara anos 70, ou seja, parece até uma transição geracional ali. Quase em momentos até penso como se fosse aquela transição, para quem viu Mad Men, que acontece nas últimas temporadas. Momentos que são assim nas músicas, o trecho final de Dance Till We Die lembra demais algo numa mistura de um Bowie com Elton John. A Yosemite parece a Lana na sua versão mais riponga, verão do amor. A Not All Who Wander Are Lost parece o tipo de balada que artistas como Carole King, Johnny Mitchell ou James Taylor poderiam fazer. Também, à medida que as coisas vão avançando, a gente começa a ver elementos de country, folk e americana permeando mais o disco. A gente consegue ver influência ali de John Prine, Willie Nelson, Lucinda Williams e Nancy Sinatra, que sempre foi uma grande inspiração para Lana, mas aqui eu acho que as coisas parecem mais próximas de musa a fã que é influenciada. A sensação que eu tenho ouvindo esse trabalho é que ele soa como se fosse um road album, né? Tem aquela coisa road movie, isso aqui é um road album. Começa ele com a insatisfação e uma certa ruptura dessa questão da vida dos subúrbios para poder pegar a estrada e ir conhecendo a América até o seu coração, inclusive isso quase como se fosse uma metáfora para ela conhecer a si própria. Eu acho muito bonito, inclusive, o nível de sofisticação ferrado que ela tá alcançando nesses trabalhos, mas ao mesmo tempo ela também se permite muito brincar mais com a sua própria identidade sonora, nos dando mais e mais facetas dela como artista. Eu acho que outra coisa também que eu preciso mencionar aqui, para a qualidade desse trabalho, dos dois trabalhos em si, que eu acho que eles nunca iam poder ser feitos se não tivesse o Jack Antonoff envolvido. Esse cara é fantástico e incrivelmente habilidoso, como ele consegue lapidar o som de um artista, como ele consegue inclusive descobrir facetas ali que ele não estava trabalhando muito bem e que acabam sendo como se fossem lados mais fortes dele, tornar as coisas mais acessível para o público no geral, mesmo que usando elementos que às vezes são meio pouco usuais, ao mesmo tempo que ele cria uma ponte perfeita entre passado e presente. Ele é um cara que sabe fazer isso como ninguém, assim, ele é muito bom nisso. E cria uma sonoridade que ela é muito atemporal ao mesmo tempo que fresca. Fácil, ele é um dos melhores produtores da atualidade e ele casou muito bem com as propostas da Lana. No final das contas, o Chemtrails ele consegue provar que existe realmente vida
após o Norman Funk Rockwell, mesmo que talvez de formas não como as pessoas imaginavam, mas ainda assim podendo fazer algo no altíssimo nível de qualidade, que bebe nessa fonte original, mas consegue encontrar o seu próprio norte, inclusive como a própria Lana, né, que cada vez mais sabe o que fazer, como fazer, e que ela tem mais certeza de que ninguém vai ser capaz de impedir ela de se desafiar e de sempre almejar o seu melhor. Eu vou dar nota 4 de 5 para esse trabalho, e só com tempo para poder a gente cada vez mais absorver mais e mais essa obra, que eu acho que, assim como o Norman fucking Rockwell, por mais que eu já achasse que ele estivesse mais preparado e mais pronto como um grande, né, descasso assim, absurdo, aqui tem muita coisa pra gente destrinchar ainda e, nossa, usufruir desse trabalho, e definitivamente é um dos melhores discos da Lana Del Rey. Então foi isso, cambada, esse que foi outro reviewzinho. Se você curtiu, não esquece de se inscrever, de assinar o canal, vá no nosso grupo lá no Facebook, dá uma moralzinha pra gente lá. Por quê? Porque lá a gente troca ideia, você pode me mostrar coisas novas de música, sabe? A gente compartilha álbuns novos que estão saindo, notícias, sabe? É isso, a trocação mais próxima de ideias do que só meramente ficar aqui nos comentários, né? Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com amigo, família, que todo mundo se gosta, e fala o que você achou dele aqui. Esse aqui foi outro videozinho, aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau. Fui!